Ora, bem-vindos à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. And we now going to stand up, please. Vamos pôr de pé para fazermos uma oração e a bênção de Deus para esta manhã. Heavenly Father, we rejoice this morning we could be here in your presence. Querido Pai, nós nos alegramos esta manhã de podermos estar aqui na Tua presença. It is great to be able to say to you, thank you very much for loving us, for sending your Son to be our Savior. É muito bom poder te agradecer pelo Teu amor para conosco e por teres enviado o Teu Filho para ser nosso Salvador. And thank you for the Son that you sent upon this earth to give us light and water. Obrigado pelo sol que Tu envias para nos aquecer e para nos dar a luz. And thank you for the rain that quenches the thirst of all beings. Obrigado pela chuva que Tu mandas, que sacia a sede de todas as coisas vivas. And thank you for your mercy. E obrigado pela Tua misericórdia. You don't deserve all the blessings you have given to us. Nós não merecemos as bênçãos que Tu nos dás diariamente. Your love is unconditional, and we give you thanks for O it. Teu amor para connosco é incondicional e nós Te agradecemos por isso, ó Pai. We thank you that you have given us forgiveness in Christ and eternal life. Nós Te agradecemos porque Tu nos deste o perdão em Cristo e a vida eterna. And we thank you that you sent your helper to live in our hearts. E nós Te agradecemos também porque Tu enviaste o Consolador, o Ajudador, para viver nos nossos corações. We ask you forgiveness for our sins. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, Senhor. We ask that you help us to live a life that is worthy of the faith we have in your Son, Jesus. Ajuda-nos a viver uma vida que é digna da fé que nós temos do Teu Filho, Jesus Cristo. We ask your blessing for every person here today and those watching through the internet. Pedimos uma bênção para todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos assistem pela internet. We ask your blessing upon those who cannot be here because of age and of sickness. E pedimos também uma bênção para aqueles que não podem estar aqui devido à sua idade avançada, devido a doenças, Senhor. We pray that you comfort their hearts and may your will be done in their lives. Conforta os seus corações, Pai, e que a Tua vontade seja feita nas suas vidas. We pray for your people all over the world who today is worship, and you help us to exalt them. Sei com o Teu povo em todo o mundo, Senhor, que hoje se congrega para Te louvar, para exaltar o Teu nome. And we pray that you help each one of us today to have an open heart to hear your voice. E ajuda a cada um de nós aqui hoje a termos o coração aberto à Tua palavra e à Tua voz. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amen. Lost in darkness night, yet thought I knew
Podemos sentar, por favor. Portanto, vamos orar por todos aqueles de facto que estão a precisar de orações, que de facto quem está a passar por momentos menos fáceis, especialmente para uma perda que foi complicado, não é? E nós ontem temos um tempo tão bom de convivência e muitas pessoas não têm onde dormir. Portanto, temos que louvar ao Senhor e também orar por essas pessoas, porque Deus dá e Deus tira e temos que aprender a aceitar. Portanto, oremos para isso. E agora vamos pedir ao irmão Mário para fazer o colete. Vamos orar então. Baixemos as nossas cabeças. Obrigado, Pai, porque de facto faz no nosso coração esta vontade de partilhar um pouco daquilo muito que Tu nos dás todos os dias, Senhor, para que a Tua obra possa florescer e trazer almas para Ti. Em nome do Teu Filho amado, tudo isto peço e agradeço. Amém. Amém. Sendo assim, vamos então louvar ao Senhor com o hino Firmeza. Vamos pedir à irmã Margarida para ler então o Salmo 78, do versículo 1 a 8, para depois o pastor Luís Reis trazer a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras, às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Procurei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, a nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos os seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Amém. Amém. Boa tarde, irmãos. É de manhã ainda, não é? Bom dia.
Já estou aqui há tanto tempo que eu penso que já é à tarde. Esta manhã nós vamos falar então no Salmo 78 e versículos de 1 a 8. E o título da mensagem está ali, né? Uma fé que vale a pena transmitir, que é isso que o Salmo ensina. E o tema que eu escolhi para esta lição é que estamos apenas a uma geração de distância de perder o conhecimento de Deus, a menos que intencionalmente ensinemos a sua verdade àqueles que vêm depois de nós. Não é? Portanto, aqui já nos fala que nós temos uma responsabilidade muito grande de ensinar a geração seguinte. Não é? Vivemos numa época hoje em que a informação está por toda a parte, e isso é verdade. Mas o conhecimento bíblico está a tornar-se cada vez mais raro. Nunca antes a humanidade teve tanto acesso ao conhecimento e, no entanto, muitas pessoas sabem tão pouco acerca de Deus, da sua palavra e das suas obras poderosas. Sabem muita coisa menos esta. Muitos pais trabalham arduamente para sustentar os seus filhos. Preocupam-se com a sua educação, a sua saúde, as suas futuras carreiras e o seu bem-estar financeiro. Estas preocupações são legítimas e temos que nos preocupar com isso, não é? Contudo, o Salmo 78 lembra-nos que existe algo ainda mais importante do que todas estas coisas. Garantir que a próxima geração conheça o Senhor. E eu queria fazer uma pequena introdução aqui que eu não fiz, que fiz no primeiro culto, é que esta mensagem vem logo atrás à mensagem que o pastor pregou no Dia dos Pais. A gente tinha falado se eu é que pregava no Dia dos Pais e o pastor disse que era ele que ia fazer isso e eu tinha em mente esta passagem, não exatamente como ela está aqui hoje, mas a escritura ia ser esta, né? Salmo 78, de 1 a 8. E eu lembrei-me depois da mensagem que foi-nos pregada pelo pastor, eu lembrei-me, se calhar seria bom fazer como na língua inglesa diz, follow-up, right? Uma segunda mensagem, não a lidar com os pais, mas em um todo, com a responsabilidade que há nas famílias, na igreja, de pregar a palavra de Deus para que a próxima geração conheça o Senhor e não esteja em perigo de se perderem. Né? A gente tem dado uma parte histórica dos reis de Israel e a gente tem visto que de uma geração para a outra o povo se perdia completamente. Quando eles não entendiam e não seguiam a palavra do Senhor, era trágico, right? E por isso então eu lembrei-me em trazer esta mensagem para hoje e eu espero que Deus trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações para que a mensagem seja útil a cada um de nós, como sempre é, de qualquer jeito. Portanto, o Salmo 78 lembra-nos que existe algo ainda mais importante do que todas estas coisas. Garantir que a próxima geração conheça o Senhor. Um pai pode até deixar aos seus filhos uma casa, dinheiro, terras ou negócios. Essas coisas podem ajudá-lo durante alguns anos, porque isso vai durar alguns anos, né? Mas se lhes deixar uma fé viva em Deus, estará deixando-lhes algo que os vai abençoar por toda a eternidade.
Nós aqui estamos falando da eternidade, não momentâneo, right? Aqui é sobre a eternidade. A tragédia da história de Israel não foi apenas as derrotas militares ou as dificuldades económicas. A maior tragédia aconteceu quando uma geração falhou em transmitir a verdade de Deus à geração seguinte. O mesmo perigo existe hoje. Até eu penso que nós estamos vivendo essa geração que não conhece a palavra de Deus. A gente olha à nossa volta e a gente pode ver isso. Há muita inteligência, há muita sabedoria, há muito conhecimento. Sabedoria não muito. Mas conhecimento há muito, como nunca houve antes, né? Mas o conhecimento e a sabedoria de Deus não existe. Right? Famílias podem tornar-se espiritualmente vazias, ainda hoje, como era lá, naquele tempo que Asaf está pregando este sermão. Nações inteiras podem esquecer-se de Deus. Isso não acontece de um dia para o outro. Não é uma coisa repentina. Acontece quando uma geração se cala acerca das coisas de Deus. Bem, a gente vive num conforto, né? A gente vem aqui aos domingos, os irmãos abraçam-se, mas há uma responsabilidade muito grande nesta geração de pregar a palavra para a geração seguinte, de dar testemunho de quem Deus é. Right? O Salmo 78 foi escrito por Asaf como uma lição de história e também como um aviso. Através deste Salmo, Deus ensina-nos que cada crente tem a responsabilidade de preservar e transmitir a verdade de Deus às gerações futuras. Right? Quem era Asaf? Asaf foi um dos líderes de adoração, ele era músico e escritor de salmos e mais importante, e uma pessoa mais importante do Antigo Testamento. Asaf foi nomeado pelo rei Davi quando o rei Davi trouxe a arca da aliança para Jerusalém. Ele nomeou Asaf para liderar o culto perante o Senhor. Em 1 Crônicas 16, 4 e 5 diz assim: designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. A saber 5. A saber Asaf, o chefe Zacarias, o segundo e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com liras e harpas. E Asaf fazia soar os símbolos. Asaf era um levita da tribo reservada ao serviço de Deus e tornou-se um dos principais músicos em Israel. Asaf era também escritor de salmos. Temos pelo menos 11 salmos na palavra de Deus atribuídos a Asaf: Salmo 50, Salmo 73 e 83. Right? Um dos mais queridos é o Salmo 73, onde Asaf luta para perceber porque é que os ímpios parecem prosperar e até entrar na presença de Deus e adquirir compreensão espiritual. Este é um salmo que eu gosto muito, não é? A dúvida que este homem tinha: como é que os ímpios podem prosperar diante de Deus? Não é? Asaf foi um profeta. A Bíblia descreve o ministério de Asaf como profético. Davi, juntamente com o chefe de serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf. E a gente aqui vemos que Asaf não foi só um líder de louvor daquele tempo, não foi uma pessoa que seguiu a Deus, mas ele também preparou a futura geração, começando na sua casa, com os seus filhos.
Right? Todos eles eram músicos e louvavam o Senhor. Isto não significa que tenha apenas previsto o futuro. Através da música e da adoração inspirada, ele proclamou a verdade de Deus ao seu povo. E não, quando as pessoas estão aqui em cima louvando a Deus, eles estão, com o seu louvor, eles estão ensinando às outras pessoas. Eles estão preparando, Deus usa isso como uma preparação de uma geração futura. Right? Tudo é direcionado a isso. Tanto eles eram chamados, conhecidos pelos filhos de Asaf. Tornaram-se uma família conhecida de músicos de templo durante muitas gerações. Eu só quis fazer essa introdução para vocês compreenderem quem é que está a escrever o Salmo e a mensagem que ele está trazendo. E ele merecia trazer essa mensagem, porque ele era um homem que seguia a Deus. Portanto, Asaf age aqui como professor e historiador. Ele relata a história de Israel para lembrar ao povo de Deus da sua fidelidade e para os alertar para não repetirem os erros das gerações anteriores. A sua preocupação central era que cada geração deve ensinar a seguinte, aquela que vem. E quantas vezes a gente vive a nossa vida e não ensina nada a ninguém? Right? Salmo 78:4 diz assim: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Asaf está dizendo aqui, nós não devemos encobrir a palavra do Senhor a ninguém. Nós devemos de ensinar e contar, começando pelos nossos filhos, quem Deus é e o que Ele tem feito. Não é? Isto faz do Salmo 78 uma das maiores passagens da Bíblia sobre a herança espiritual. Esta é a herança principal que a gente deve deixar primeiramente aos nossos filhos e depois à geração futura. Discipulado familiar e transmissão da fé às gerações futuras. Lições que podemos aprender com Asaf. Primeira, a adoração também deve ensinar. Quando nós estamos adorando, deve ser também um ensinamento. Através da adoração a Deus, nós estamos ensinando à geração futura. Assim como também inspirar. Segundo, o povo de Deus deve lembrar-se das suas obras. Nós temos que nos lembrar diariamente das obras de Deus. Muitas vezes nós murmuramos de tanta coisa e a gente esquece o que Deus já fez por nós nas nossas vidas. Right? Cada geração tem a responsabilidade de ensinar a próxima. Essa responsabilidade é nossa. Começa nos lares, depois a igreja. Lutas honestas com a fé podem levar a uma confiança mais profunda em Deus. A gente vê aqui que Asaf também escreve o Salmo 73, onde ele anda com dúvidas, porque é que o infiel também prospera. É? E Deus resolve isso com ele. Vocês podem fazer um estudo sobre esse salmo. A verdadeira adoração foca-se no caráter e na fidelidade de Deus. Asaf era mais do que músico, foi um líder de adoração, ou foi professor, profeta, historiador e fiel servo de Deus, cujos escritos inspirados continuam a fortalecer os crentes milhares de anos depois, e hoje nós estamos falando dele, não é? Por esta razão continua a ser uma das figuras mais significativas do livro dos Salmos. A primeira coisa que nós temos que fazer é o chamado a ouvir. E ele começa no versículo 1 e 2, quando ele diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos
às palavras da minha boca. Ele aqui está passando a mensagem de Deus, não está dizendo que o povo deve escutar a minha palavra. Não é a palavra dele, é a palavra de Deus, que Deus mandou ele passar ao povo. Antes que a verdade de Deus possa ser ensinada, ela precisa primeiro de ser ouvida. Né? Deus deu-nos 2 ouvidos e uma boca só, né? Só que a gente às vezes não ouve nada e fala muito, né? Mas temos 2 com alguma razão. Antes que a verdade de Deus possa então ser ensinada, ela precisa ser ouvida. Asaf começa com um convite urgente: escutai. Isto é mais do que simplesmente ouvir sons. Significa ouvir atentamente, cuidadosamente e com disposição para obedecer. Right? Há muita gente que ouve, mas nunca escutam ou aprendem nada, porque eles não estão com o propósito ali de aprender. Entra, como a gente diz lá de onde eu venho, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Muitas pessoas ouvem sermões todas as semanas, mas nunca escutam verdadeiramente. Jesus frequentemente dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O povo de Deus deve cultivar corações atentos. Nós devemos estar atentos às pregações, àquilo que nos é ensinado. Porque é tão importante ouvir. Porquê é tão importante ouvir? Porque a verdade espiritual não é compreendida naturalmente. Ela não vem naturalmente. Há muitas pessoas que dizem: mas está repetindo a mesma coisa, eu já ouvi isso há 3 semanas. Mas é preciso ouvir. É preciso repetir. Porque não é uma coisa que vem natural a nós. Right? As coisas espirituais não é uma coisa natural que vem a nós. O apóstolo Paulo ensina-nos que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A natureza humana caída resiste à verdade de Deus. E é verdade. Um coração distraído raramente se torna um coração transformado. Se a gente anda distraídos, mais do que não, um coração transformado não vai acontecer. Nós temos que ouvir, mas ouvir com propósito. Qual é a aplicação para hoje? Vivemos hoje numa época de constantes distrações. Right? Telemóveis, redes sociais, entretenimento, desporto, carreiras e inúmeras outras vozes competem pela nossa atenção. Right? No entanto, a voz mais importante que precisamos de ouvir é a voz de Deus através de quê? Da sua palavra. Se esperamos que as futuras gerações ouçam Deus, primeiro temos de ouvir nós mesmos. A segunda é a responsabilidade de ensinar. Versículos 3 e 4, as quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulas têm contado. Não as encobriremos aos seus filhos. Right? Aqui Asaf está dizendo, nós temos ouvido estes ensinamentos dos nossos pais. Asaf teve o privilégio de estar numa família onde ele ouvia falar de Deus na sua casa. E ele está dizendo, eu não vou esconder essa palavra. Eu vou transmitir essa palavra para as gerações futuras. Right? A gente tem que observar aqui a cadeia de transmissão. Ele primeiro começa a dizer que os pais aprenderam a verdade. Nós temos que aprender a verdade primeiro para depois poder passar para a geração futura. Eles ensinaram os seus filhos. Esses filhos ensinaram a geração seguinte. Deus nunca pretendeu que a verdade bíblica permanece confinada a uma única geração. Deus, quando pensa, Ele pensa em gerações. Right? A verdade deve ser transmitida.
Nós temos que falar, nós não nos podemos calar. O perigo de esconder a verdade. Asaf diz, não os encobrirei, encobriremos aos seus filhos. Nós não vamos encobrir essa verdade. Quantas pessoas entram e saem da igreja, vão para casa, já no próximo domingo vêm, mas nunca fazem um esforço de ensinar ou de falar daquilo que eles aprendem. Ao nunca falarem de assuntos espirituais em casa, como é que isso é feito? Isso é feito quando não se fala de assuntos espirituais nas nossas casas. Os filhos aprendem aquilo que os pais realmente valorizam. Se a gente valorizar a palavra de Deus, se a gente abrir a palavra de Deus nas nossas casas, os filhos vão aprender que a gente valoriza a palavra de Deus. Mas enquanto a gente fala em todas as outras coisas e despreza a palavra de Deus, isso também eles vão aprender. Se ouvem conversas constantes sobre o desporto, o negócio, dinheiro, política, entretenimento, mas raramente ouvem falar de Deus, recebem uma mensagem muito clara. Muito clara. O lar é o principal campo de treino da fé. Ali começam os treinos. É nos lares, nas casas. O que devemos ensinar. O versículo 4 diz-nos, contando à geração futura os louvores do Senhor. Começa por aí. Começa contando à geração futura os louvores do Senhor, a sua força e as maravilhas que Ele fez. 3 coisas são enfatizadas aqui neste versículo. Os louvores de Deus ensinem os filhos sobre quem Deus é, a sua santidade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. O segundo, a força de Deus. Ensinem-lhes que Deus é poderoso, mais do que todos e do que tudo. O Deus que abriu o mar vermelho continua soberano ainda hoje. Aquele que abriu aquele mar, aquele milagre incrível para o seu povo atravessar a terra em seco, o mar em seco. Ele continua fazendo isso hoje. O poder dele não diminuiu. O Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos continua a reinar. Devemos contar as maravilhas de Deus, contar as histórias da fidelidade de Deus, contar sobre orações que foram respondidas. Temos que contar isso aos nossos filhos e à futura geração. Contar como Deus nos salvou. Contar como Ele nos sustentou durante as nossas provações. A gente raramente faz isso. Isso a gente faz é levinho. Não é? Nós precisamos de fazer isso constante, mais constante, todos os dias. Right? Porque uma geração desobediente pode ser a próxima. E eu acredito que a gente anda que esta geração é desobediente. E as coisas não vão melhorar. Não é? Os filhos precisam de ouvir o que Deus tem feito. Uma geração experimentou o êxodo pessoalmente. Vocês lembram-se quando eles saíram do Egito, eles experimentaram aquilo pessoalmente. Eles viram tudo o que aconteceu ali, eles passaram por tudo aquilo. Mas olha o que acontece. A geração seguinte apenas o conheceu porque alguém lhe contou. Right? A gente sabe que aquela geração morreu toda. Right? Só escaparam 2. Mas aqueles que entraram na Terra Prometida souberam destas coisas como? Porque lhes foi contado. Right? Da mesma forma, os nossos filhos não podem conhecer a nossa caminhada espiritual a menos que as partilhemos com eles. O terceiro ponto que eu tenho aqui é o plano de Deus para a fidelidade entre gerações. Está lá no versículo 5 e 6.
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes. Right? Portanto, isto é um mandamento de Deus. Passar a palavra dele e contar quem ele é e o que é que ele fez, o que é que ele faz e o que vai fazer é a nossa responsabilidade. Right? Portanto, a ordem de Deus para ensinar a próxima geração não é uma sugestão, é um mandamento. E faz parte do seu plano de aliança. Observe a ênfase repetida. Os pais ensinam os filhos ensinam os seus filhos, os netos ensinam as gerações futuras. Esta é a estratégia de Deus para preservar a verdade. A igreja e a família trabalhando juntas. Começa em casa e a igreja vai ali ao lado, auxiliando e ajudando. Mas começa no lar. A igreja tem um papel importantíssimo. Os pastores ensinam, os professores da escola dominical ensinam, os líderes da juventude ensinam, mas o plano principal de Deus sempre incluiu a família em primeiro lugar. Ninguém tem maior influência sobre uma criança do que os pais e os avós. A gente vê isso em Timóteo 1 e 5 e também em Timóteo 3,15. Timóteo foi ensinado as coisas de Deus principalmente por quem? Pela sua mãe Eunice e a sua avó Lois. Right? O pai dele era um grego e com certeza que não tinha a fé em Deus que elas tinham. E elas tomaram sobre si ensinar a Timóteo. E olha quem Timóteo é. Né? Começou no lar. A avózinha ali velhinha e a mãe dele ensinando a palavra de Deus. Né? Quem diria o que é que ia sair de lá, né? Um companheiro de Paulo e uma pessoa que Paulo estimava muito. Né? Um missionário, pastor, e é isso. Começa humildemente nos nossos lares, ensinando os nossos filhos. A partir destes versículos, aprendemos que a mãe e a avó de Timóteo lhe ensinaram fielmente as Escrituras desde os seus primeiros anos. O seu pai era um homem grego, né? Está lá em Atos 16:1, a gente lê a história lá, né? E não há indicação nas Escrituras de que partilhasse a fé de Eunice ou de Lois. Portanto, grande parte da base espiritual de Timóteo parece ter vindo da influência piedosa destas duas mulheres. Começa nos lugares simples. Esta é uma bela ilustração do Salmo 78, de 1 a 8, que estamos abordando aqui esta manhã. Uma geração ensina a seguinte. Lois ensinou a Eunice, Eunice ensinou a Timóteo, Timóteo tornou-se pastor, missionário e companheiro de Paulo. Veja lá, para ser companheiro de Paulo não era qualquer um. Através do ministério de Timóteo, muitos outros vieram a conhecer Cristo. Começou no lar, começa no lar, simples, falando de Deus, quem Ele é, o que é que Ele faz, o poder dEle, a misericórdia, a graça dEle. Uma avó a ensinar a filha, uma mãe a ensinar o filho, ajudaram a moldar um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. Assim, aqui falando no Salmo 7 a 8, Timóteo fornece um excelente exemplo do Novo Testamento de fidelidade geracional. Right?
A fé que foi passada de Loas para Eunice e de Eunice para Timóteo tornou-se uma fé que abençoou toda a igreja e continua abençoando. Nunca sabemos até onde pode chegar a influência do ensino fiel em casa. Uma mãe a ensinar uma criança à mesa da cozinha pode estar a moldar um futuro servo de Deus, cujo ministério impactará gerações ainda por nascer. Isto aqui é um lembrete poderoso de que Deus muitas vezes avança o seu reino não através de acontecimentos espetaculares, mas através de pais e avós fiéis, abrindo as Escrituras e ensinando a próxima geração sobre o Senhor. A responsabilidade é nossa. Nós não podemos guardar aquilo que a gente sabe para nós próprios. Como eu disse, a gente acomoda-se, a gente vem, a gente senta-se, conversa, é sempre os mesmos. Temos que passar esta mensagem a todos. O propósito do ensino, e a gente vê isso no versículo 7. O ensino tem que ter um propósito. O ensino não é só para dizer que eu estou aqui ensinando. Não, eu estou ensinando com um propósito. Qual é o propósito? Exato, a primeira é a salvação, né? Mas a gente aqui, temos essa salvação. Right? É para que a gente possa passar estas coisas às futuras gerações. Para que eles conheçam Deus. Right? Para que nunca nos possam apontar o dedo e disseram: tu não falaste de Deus comigo. Temos que falar. Ensinar. Não é só falar, é ensinar. E saber o que estamos dizendo. Right? E para isso nós temos que escutar, nós temos que aprender, nós temos que nos dedicar ao estudo da palavra. E isso é fantástico. Quando a gente faz isso, quanto mais a gente faz isso, mais quer fazer. Right? O versículo 7 então diz assim: para que pusessem em Deus a sua esperança. Hoje cada vez é preciso mais isso. O povo hoje está à procura de esperança em tanta parte, em tantos lugares errados. Nós temos que apontar para eles onde é que está a nossa esperança. Esperança em Deus. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Obedecer à palavra. Então, porque devemos ensinar à próxima geração? Aqui neste versículo apresenta 3 razões. A primeira delas é para que confiem em Deus. Para que pusessem em Deus a sua esperança. O mundo oferece muitas falsas esperanças. A gente sabe disso. A gente ouve isso todos os dias. As promessas do mundo. Toda a gente promete tudo. Com uma facilidade incrível. Não te preocupes. A gente amanhã resolve isso tudo. A gente faz isso, a gente faz aquilo. Nunca chega. Nunca é feito. O mundo oferece falsas esperanças. Temos que nos lembrar disso. Ele oferece riqueza, educação. Educação é bom. Mas se educação é a prioridade, já não presta. Governo, tecnologia, realizações humanas prometem tudo isso. Todas estas coisas têm limites. Todas estas coisas passarão. Tudo isto vai passar. Tudo. A verdadeira esperança encontra-se somente em Deus. Os filhos precisam mais do que confiança em si próprios. Porque a gente confia em ti. Não, tu tens a força de ir. Não, a gente tem que ensinar. Confia em Deus. Porque Ele é todo poderoso. A Ele não faltam recursos. Precisam de confiança no Senhor, é o que eles precisam. Para que se lembrem de quem? De Deus. E se não esqueçam das obras de Deus. Um dos pecados recorrentes de Israel era
o quê? O esquecimento. Esqueciam-se. Esqueciam-se da libertação de Deus, lá do Êxodo. Esqueciam-se da provisão de Deus. Durante 40 anos não faltou nada no deserto. Até usaram as sandálias que saíram de lá, continuaram nos pés deles. As roupas. Nunca faltou nada, não faltou água, não faltou comida. Murmurando toda a viagem. E Deus ali, fiel ao seu povo. Esqueciam-se da provisão de Deus. Muitas vezes a gente se esquece disso. A gente murmura por coisas, esquecendo que tudo aquilo que a gente tem vem dele. Esqueciam-se das promessas de Deus. O declínio espiritual muitas vezes começa com o esquecimento espiritual. Por isso é que a gente não pode deixar de falar na palavra e ensinar a palavra de Deus, quem Deus é. Que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele vai nos levar ao sítio onde Ele prometeu. Quando as pessoas deixam de se lembrar do que Deus fez, rapidamente deixam de confiar nele. Deus tem feito tantas coisas na minha vida e às vezes ainda eu, quando estou numa situação, eu quase que me esqueço disso. Eu tenho que parar para me lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida. Right? E que eu não devo ter medo. E a outra é para que obedeçam a Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Para obedecer a Deus. Ensino bíblico não é meramente intelectual. O ensino bíblico não é só para a gente adquirir conhecimento. Right? Não. O objetivo é a obediência. É que a gente obedeça àquilo que a gente aprendeu. Right? A verdade de Deus foi dada para transformar vidas. Conhecimento sem obediência produz orgulho espiritual. Right? Eu sou melhor do que tu, eu sei a palavra melhor do que tu. Right? A verdade de Deus foi dada para transformar vidas, mais uma vez. A verdadeira fé resulta numa vida fiel, sem orgulhos. Nosso objetivo não é simplesmente criar filhos instruídos. Nosso objetivo é formar discípulos de Jesus Cristo. Essa é a nossa função em primeiro lugar. E depois temos o versículo 8, estamos quase no fim. E que não fossem como os seus pais. Look at this. Right? Isto não é uma coisa muito positiva, não é? Para não serem como os pais foram. Olha o que diz aqui. E que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Right? A gente tem que ensinar a futura geração para não fazerem os mesmos erros que nós próprios já fizemos. Eu não estou a sair fora desse grupo. Right? Que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde. E foi o que aconteceu, não é? A Bíblia é extraordinariamente honesta. Por isso é que eu adoro a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não esconde a miséria do homem. Right? Ela conta a miséria do ser humano. Para que a gente possa aprender. Right? E esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito que nós hoje estamos lendo esta passagem. Right? Para que a gente aprenda. Deus não esconde os fracassos do seu povo. Israel rebelou-se repetidamente, apesar de ter testemunhado os milagres enormes que Deus fez a favor deles. Só quero mostrar aqui umas características que o versículo 8 diz, né? Eles eram o quê? Obstinados. Resistiam à autoridade de Deus. Vê lá. Eles eram rebeldes.
desobedeciam conscientemente, eles sabiam que estavam a desobedecer. Os seus corações não eram retos. A religião exterior nunca pode substituir a devoção interior. Não é? A gente vê muita gente com religião exterior, não é? Todos os domingos estão na igreja, têm listas que seguem e não pode sair daquela lista. Não é? Isso não é o que Deus quer. Deus quer uma devoção que vem do interior. O espírito deles não era fiel. O seu compromisso com Deus era inconsistente. E há um aviso para os nossos dias. Cada geração enfrenta o mesmo perigo de que esta estava a passar aqui no tempo de Asaf, desta pregação. Uma igreja pode ter uma doutrina correta e ainda assim perder a sua paixão espiritual. Right? Tantas. Uma família pode ter uma herança cristã e mesmo assim afastar-se de Deus. Temos que ter cuidado. A fé precisa tornar-se o quê? Pessoal. Tem que ser pessoal. Cada geração deve decidir se seguirá ou não o Senhor. Mas a palavra tem que ser ensinada. Conclusão. O Salmo 78 lembra-nos que a fé está sempre apenas a uma geração da extinção. É o que aconteceu com o povo de Deus e continua acontecendo. Basta uma geração para que a palavra de Deus e os meios de Deus sejam extintos de existirem, né, entre eles. A verdade de Deus não passa automaticamente dos pais para os filhos. Não passa. Ela precisa de ser ensinada. A verdade tem que ser ensinada. Precisa de ser exemplificada. Dar exemplo. É com a nossa vida que a gente dá o exemplo. Não é? A nossa vida dá muito mais exemplo do que abrir a Bíblia e querer meter os versículos pela boca abaixo das pessoas. Right? Com a nossa vida, do jeito que a gente vive, ensina muito mais do que abrir a Bíblia ali e dizer tem que ser assim, tem que ser assado, e se não fizeres vais para aqui, vais para ali. Right? Não é assim, é com a nossa realidade, é na nossa vida que a gente ensina as pessoas. E as pessoas estão à espera disso. Precisa de ser valorizada. Dar valor àquilo que nós temos. À salvação que nós temos. Só ser salvos em Cristo já é uma coisa incrível. Já é uma bênção que basta. Precisa de ser transmitida. Temos que falar, temos que ensinar. Cada geração encontra-se entre o passado e o futuro. Right? A gente está no meio. A gente hoje está no meio de o que já se passou e o que vai se passar. Nós somos essa geração. Right? Recebemos a verdade daqueles que vieram antes de nós. Eu fico muito... dá vontade de rir às vezes, né, quando a gente vê os teólogos do Facebook. Né? Há muitos teólogos no Facebook. E quando eles vêm com ideias novas porque isto não era assim no passado. Quer dizer, a gente anda a estudar a Bíblia há mais de, 2000 anos, né? E agora vê os teólogos de Facebook com historinhas da carocha para mudar a nossa opinião sobre a palavra de Deus. E há muita gente que acredita logo. A gente andou errados. Não, isto tem que ser mudado. Right? E querem explicação e querem isso. Estou falando de crentes, né? Right? Temos de ter cuidado, né? Ou vocês pensam que todas estas coisas já não foram faladas e discutidas há mais de 2000 anos? Right? Cada geração encontra-se entre o passado e o futuro. Recebemos a verdade daqueles que vieram antes de nós. E aí nós estamos falando de pessoas de Deus.
como Asaf. Não é qualquer uma pessoa, não é? É um servo de Deus que serviu a Deus fielmente e que passou para a próxima geração, porque os filhos dele continuaram a louvar o Senhor. Até depois do cativeiro da Babilónia, eles ainda estavam louvando ao Senhor. Agora a nossa responsabilidade de transmitir essa verdade. Nunca se diga de nós que permitimos que o conhecimento de Deus desapareça durante a nossa geração. Que nunca haja ninguém que possa dizer isso de nós. A geração do Luís, do Carlos, do José Costa, do pastor, de qualquer um de nós aqui não ensinou a palavra de Deus. Que nunca ninguém possa dizer isso. Esqueci-me de dizer do Paulo e do Domingos. Por isso é que não é bom começar a dizer nomes. Pelo contrário, que as gerações futuras se levantem e digam o quê? Os nossos pais e mães falaram-nos da grandeza de Deus. Right? Que eles digam isso. Ensinaram-nos a sua palavra. Mostraram-nos como seguir a Cristo. Por causa de quê? Da sua fidelidade. Conhecemos o Senhor hoje. Que assim seja. Que a futura geração possa dizer isso de nós. Não é? Que Deus nos ajude a deixar para trás não apenas bens, conquistas ou memórias, mas uma fé viva que vale a pena transmitir. E isso é o título da mensagem. Amém? Amém. Eu vou chamar o pastor para vir acima, faz favor. Ora, irmãos e irmãs, vamos então pôr de pé. Louvar o Senhor. Querem que eu Vamos orar ao Senhor. Querido Pai que estás no céu, obrigado pela mensagem e pela exortação que nos foi dada, do nosso privilégio que temos, não somente de conhecer Jesus como nosso Salvador, mas também de passar esta mensagem maravilhosa daquilo que tu fizeste na nossa vida, aos nossos filhos e aos membros da nossa família.
dá-nos a tua sabedoria para poder realmente cumprir este mandamento de passar a nossa fé àqueles que estão à nossa volta. Abençoa cada pessoa que está aqui e pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe até reunirmos aqui outra vez. Em nome de Jesus. Amém.